Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Que conta de bom? Tava com a minha máscara da Alfa Polo. Aliás, a Alfa Polo que é parceira nossa aqui, não só com umas belas camisetas, né? Como essa da coleção nova aqui, como também máscaras, viu? Uma grande quantidade está sendo fabricada lá na Alfa Polo e da Personalize. Acho que você quer comprar aí em grande escala, né? Em qualquer lugar do Brasil. Para qualquer lugar do Brasil, o Marcos Pereira entrega para você. Muito bem, domingo de Páscoa. E nós aqui de novo na caminhada com conteúdo. E qual que vai ser o assunto deste domingão? Qual? Eu falei aqui na manchetinha. Quer saber o caráter de uma pessoa? De poder. Bom, você sabe que Deus está curando a nossa terra, né? A Luísa Fletter do Segredo escreveu: Deus está curando a nossa terra nesse momento. Está realizando uma transformação que tanto precisávamos, viu? Renovando o corpo, mente e coração. Pode acreditar, viu? As coisas estão difíceis agora, sim. Mas esse momento que precisamos mostrar que a nossa fé é maior de que todos os medos e permitir que Deus esteja no controle. No controle da minha, da sua, da nossa vida. Para que essa fase seja superada com sabedoria e confiança. Mas ele ali está curando. Pouco a pouco. Ele vem fazendo com que as doenças, perdas e distâncias se resolvam. E mostrando que precisamos nos unir para viver bem no mundo que Ele criou inteiramente para nós. Deus está à frente de tudo que está acontecendo, viu? E não vai nos deixar desamparado nesse momento, concorda? Cuida de tudo, está trabalhando para garantir, para que tudo passe logo. E possamos viver em harmonia, com respeito e amor entre nós e essa natureza maravilhosa, né? Os resultados podem estar demorando mais do que a gente está esperando, mas vai ser muito mais poderoso do que podemos imaginar. Vão transformar a maneira como enxergamos a vida e vivemos os nossos dias. Essa transformação vai ser assim, viu? A cura da terra vai ser completa. E está começando dentro de cada um de nós. Aqui, ó, no coração, no meu, no seu. O do teu pai, da tua mãe, da esposa, do seu chefe, do seu marido, do seu sócio. Até as crianças estão aprendendo. Deus está transformando pessoas mais sábias, humildes, empáticas. Está mostrando que precisamos aprender a conviver com respeito, que são fundamentais para manter o equilíbrio da vida aqui no nosso planeta. A transformação interior que estamos sofrendo abrirá olhos para novas atitudes, viu? E aos poucos mudará também a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Ele vai despertar uma nova consciência que vai nos permitir a ser melhores versões de nós mesmos, viu? E que pouco a pouco vai impactar todo mundo. A gente precisa abrir os olhos, viu, para essas ações, já que estão tomando e entendendo a nossa responsabilidade na cura de tanto nós procuramos e conquistamos. Se nos mantivermos atentos aos ensinamentos e fizermos a nossa parte, sairemos dessa crise pessoas melhores, não é? Ele ali está curando toda a terra nesse momento, realizando a transformação de que tanto precisamos e renovando o nosso corpo, mente, até o coração, viu? Está moldando o meio ao caos e nos lapidando, transformando-nos nos diamantes que deveríamos ser. Acredite no amor, no poder. Ele está do nosso lado, viu? A vitória vai chegar, vai ser renovada, sim, completamente renovada. Novos pensamentos, novas atitudes, novos modelos de trabalho. Sabia disso? Novas maneiras de agir profissionalmente, seja dentro da empresa ou no home office, não é? As pessoas acostumando a conviver, porque trabalhar em casa, eu sei que não é fácil, viu? Mas teremos que nos adaptar com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos,
com os cachorros, com os gatos, com os animais. Eu sei que não tá fácil, viu, da gente dividir as coisas sem fazer um comentário ou sem dar opinião. Mas você tem reparado que isso tudo que está acontecendo está fazendo mostrar caráter de algumas pessoas? Principalmente essas que estão no poder. Você tem reparado? Essa frase é antiga. A Ana Macarini postou lá no Segredo. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê ela poder. O abusador, ele é alguém que faz mau uso do poder e que imagina ter. Mas existe também a síndrome do pequeno poder. É um transtorno de comportamento individual que elimina as relações sociais. Pode esfacelar, inclusive, qualquer chance de estabelecimento de convivência, em detrimento da satisfação do indivíduo arrogante, autoritário, abusivo. Porque tem aquele que sobe num tijolo e acha que está num palco. Conhece alguém assim? Pessoas acometidas por essa síndrome costumam ter a autoestima extremamente prejudicada, sendo levada a ter a necessidade de humilhar o outro na tentativa de cessar um sentimento de menos-valia. Diminui-se o outro para se sentir maior. Conhece alguém assim? Você está pensando em algum político aí? Eu não estava pensando em político. Eu não estava pensando. Esses indivíduos costumam viver inseridos em ambientes dentro dos quais não encontram lugar. Sentem-se inferiores. Por causa disso, reagem agressivamente contra qualquer um que possa representar o mínimo questionamento à sua autoridade. Aliás, por falar em autoridade, você que vê minha caminhada com conteúdo, eu sei que não é todo dia. Eu sei que de vez em quando você dá uma olhadinha no Face ou no YouTube. Essa autoridade que eu estou falando, ela é um bem que se conquista, viu? É um fruto de reconhecimento de uma habilidade desenvolvida, de um esforço empenhado, de um desempenho de papéis que explicita a competência. Autoridade depende da anuência do entorno. Eu explico melhor. Já o autoritarismo é uma coisa, como que eu poderia dizer? Uma instauração de um poder à força e atitude agressiva de buscar subjugar quem? O outro. O autoritarismo nasce da incompetência, de falta de recursos para administrar um conflito. Lidar com a pessoa tomada pela síndrome do pequeno poder é dificílimo, viu? Essa pessoa tem enorme dificuldade de estabelecer limites de convivência, uma vez que ela tenha enxergado no outro uma ameaça ao seu poder, ao seu suposto poder, na verdade. Ela não vai medir ações ou modos para fazer valer a sua ilusória autoridade. Mas veja você que está aqui na rede social. O poder verdadeiro, ele emana o saber. Por quanto mais sabemos sobre algo, mais podemos e teremos querer saber sobre isso. É tudo que tiver envolvido em saber. Depende do caráter ético e moral de quem possui. Mas depende, viu? Depende da importância social, daquele que se sabe, daquilo que vai ser feito com esse saber. Depende de como e com quem esse poder, esse conhecimento será partilhado. Você sabe que as relações de poder, na atualidade, constroem-se a partir de uma rede complexa de relações. O modelo de hierarquia sólida, que já funcionou tão bem em outros momentos históricos, hoje não funciona mais. Ainda bem! O indivíduo com visões distorcidas de poder não conta com recursos para perceber e gerir essa mobilidade. O conhecimento foi incrível, democratizado graças ao desempenho tecnológico. Qualquer pessoa dotada de capacidade de ler, compreender o que lê, tem acesso a infinita variedade de informações, sejam elas relevantes ou fúteis. Nunca foi tão fácil satisfazer uma curiosidade ou interesse de aprendizagem sobre o que quer que seja, viu? Na verdade, veja você, esse acesso aberto ao conhecimento, no entanto, exige de nós uma dose muito maior do que a responsabilidade.
Hoje precisamos ser agentes das decisões tomadas. O nosso fazer político, por exemplo. Eu não gosto de falar de política, nem de religião, nem de esportes. Mas nada nos adianta ter o poder, né? Eleger representantes se ainda teimamos escolhê-los de forma errada, irresponsável. Pensando numa esfera institucional menor que o Estado, uma empresa, por exemplo. Em qualquer empresa, ainda que vigore uma estrutura de cooperação, ainda precisa estar numa posição de mediador das relações. Precisa haver um líder que seja responsável por garantir que a organização haja lá equilíbrio e produtividade. Sem uma liderança que preze por valores, pelas necessidades coletivas, instaura-se um caos. E uma vez instaurado esse caos, todos ficam à deriva. O indivíduo ali é o caos. A gente tem notado nos jornais televisivos por aí, o individualismo é o caos. Cada um pensando nos próprios interesses é o caos. A natureza, essa nossa aqui, ó, exploratória, gerou caos, uma crise ambiental sem precedentes. De tanto brincarmos com algozes, acabamos vítimas da nossa ambição desmedida. Você reparou nisso? Aí você pergunta, ô Jarbas, você falou algozes? Que é isso aí? Algozes é um substantivo masculino do indivíduo responsável pela execução de penas, castigos físicos até a morte, viu? Tipo o carrasco, pessoa cruel, desumana, capaz de fazer atos abomináveis ou terríveis. Ou é um torturador, algo que atormenta e causa a aflição. Entendeu? Caminhada com conteúdo também é cultura. Não é? Estaria tudo perdido? Não. Não haveria salvação para a nossa raça humana, assim se ela está nas nossas mãos, mas completamente melhor do que como nunca esteve. A gente tem que entender, viu? O que representa esse tamanho de poder? Precisamos ressignificar o nosso papel nas relações com outros e com o mundo também, viu? Você sabe, quando eu procuro um texto aqui na internet que tenha relevância, eu penso principalmente nesse poder necessário de impulsionar uma mudança. Para que você ouça algo, para vencer obstáculos, para vencer a natureza. E é de uma certa forma um cunho transformador. O que vai modular esse poder é o caráter de quem exerce. E não importa se o autor do comportamento abusivo é líder no governo, ou de uma segurança da balada, ou de um pai de família, ou até um parceiro aí do seu trabalho. O abuso, ele precisa ser detido, viu? O abusador é alguém que faz mau uso do poder e tem ainda, como diria, para melhorar essa frase, o abusador é alguém que faz mau uso do poder que tem ou imagina que tem. Poder temos nós no voto, não é? A gente usa mal, né? Você também, nós usamos mal. Não é nas raras vezes. A única forma de fazê-lo, parar e garantir que não tem a chance de nem sequer pensar no que pode mais que os outros. Se bem que ele pensa isso, né? Nenhuma relação interpessoal pode basear-se em posturas de dominação e exploração. Mas para fechar esse papo aqui, ó, você que pegou o bonde andando, aqui você pode sentar na janelinha, viu? Eu disse sobre querer conhecer o caráter de alguém, é só dando poder a ela. Mas, ó, para fechar, infelizmente em muitos casos, não adianta insistir. Porque para falta de caráter, ainda não inventaram remédio. E nem adianta procurar no Google. Você não vai encontrar nada que melhore essa situação. A única forma que eu vejo aqui é o voto, não é? Mas aí você me pergunta, ô Jarbas, eu sempre vejo a sua caminhada com conteúdo na rede social, mas você reparou que nada mais é desprezível que o respeito básico no medo? Verdade, viu? O texto é do Jackson
Jackson, o Jackson escreveu isso dia disso lá no Segredo. Ele tem toda a razão, viu? Os indivíduos autoritários baseiam-se no medo para manter o poder. No inconsciente deles habitam os mecanismos de dominação, como o propósito de garantir o controle das pessoas ao seu redor, seja no espaço privado ou público. Na infância e na adolescência, o autoritarismo foi praticado pelos nossos pais, mãe, parentes responsáveis, que deixaram traumas que acompanharam uma vida mental, emocional desses filhos. Nessa fase, eles controlavam os filhos por meio de coisas materiais, declarações de afeto, e podem dar tudo menos o direito de serem livres dessa relação autoritária. A gente encontra também em casais essas relações, chefes e subordinados. E claro, políticos e eleitores, né? Nós eleitores. Aí você me pergunta, ô Jarbas, como vai ser para analisar isso? Então, analisar o caráter do sujeito num olhar sociopsicológico. Assim a gente blinda psíquica e espiritualmente, no sentido de não aceitar que eles nos rebaixem e que desrespeitem próprios princípios básicos da boa convivência humana. Hoje, os indivíduos autoritários são daquilo patriarcal, não concordam com valores diferentes dos seus e nem querem saber de alguma ideia oposta à sua. Eles acreditam que estão em cima de um pedestal, de um mármore mais caro do mundo, mostrando que controlam toda a situação. Mas além disso, esse sujeito traz uma tendência, como eu diria, para melhorar essa frase, uma tendência de sadismo, viu? Que precisa vampirizar. Veja, vampirizar as pessoas. Necessitam delas porque os próprios sentimentos de força provém do fato de serem senhores de alguém, sendo um traço de dependência patológica, inconsciente. Será? Será que é inconsciente? Você pode falar. Para eles, não interessa a nossa capacidade ou criatividade, visto que hajam e que sempre estão acima de todos, e para tanto vão colocar no rol dos inimigos aqueles que ousam questioná-los. Esses indivíduos ocupam papéis sociais de pais, maridos, padres, professores, que mais? Pastores, médicos, governantes, patrões, e aí vai. Políticos também, vamos enquadrá-los. No entanto, eles têm uma visão do mundo rígido, que buscam quem está sob sua autoridade. Uma outra coisa que é vital para esses sujeitos não é só o controle absoluto dos outros, ainda dominar os pontos mais vulneráveis dessas pessoas. A sequela psicológica e emocional causada nas relações com esses sujeitos leva algumas pessoas ao adoecimento, inclusive a cometer suicídio, viu? E outras, após anos de sofrimento, buscam ajuda terapêutica espiritual para curar os eventos traumáticos gerados no convívio com gente assim. Aí você pergunta, ô Jarbas, isso funciona aonde, filho? Se prevemos, aliás, como funciona a mente desses indivíduos, teremos condições de lidar com eles. Afinal, proteger a dignidade. Os pilares que encoram estas personalidades são fragilíssimas, já que o poder que têm é irracional e desprovido de bom senso. Bom senso? A gente que pôs ele lá, a gente deu poder para esses caras. É desarticular as formas autoritárias que dominam a pessoa humana, encorajando uma coerência, eu diria melhor, uma coexistência democrática baseada na racionalidade e no equilíbrio. Como bem diz o escritor, né? Nada é mais desprezível que o respeito baseado no medo. Quem está vivendo com medo aí? Calma que isso vai acabar, vai passar. Isso tem que passar, não é? Fala a verdade. Eu espero isso. E você? Bom, obrigado mais uma vez pela companhia. Foi muito legal ter você, viu? Você gostou do papo aqui? A gente falou muito sobre dar o poder, né, para algumas pessoas.
pra gente sentir o caráter delas, né? É basicamente isso. Colocar minha máscara de volta para ir embora para casa. Essa máscara aqui é muito confortável, viu? É da Alphapol e da Personalize. Se você precisa para sua empresa em grande escala, eles fazem, viu? Muito confortável, tecido muito bom e aprovado pela Anvisa. Tchau, um abraço, se cuida. Precisar, tô aqui. Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza, que fica aqui na minha cidade, em Sorocaba. Você tem um parque perto da sua casa que dá para fazer uma caminhada? O nosso ministro da Saúde falou que a gente pode passear. Lugar aberto, né? Sem aglomeração, aí dá. No meu caso, sair de casa, no carro, daqui para cá, de cá de volta. No máximo, passar na padaria, pegar um pãozinho, um lanchinho à tarde. Tchau, se cuida. Precisar, tô aqui. Me ajuda aí, compartilha.